Ser criança é sorrir, correr, brincar. Toda criança tem que ser respeitada, amada. Mas comigo não foi assim. Desde o dia que eles chegaram na minha vida. A Priscila, né, minha filha, veio assim foi uma promessa de Deus. Eu já tinha 2 filhos, né? Um já de 4 anos, de 2. Então aí, de repente, o Senhor usou uma pessoa, né, para mim e profetizou que eu ia ficar grávida novamente e ia ser menina. Dentro de pouco tempo eu engravidei, né? E já foi assim um pouco, já comecei a observar que foi um pouco diferente a gravidez. Eu estava com uns 4 meses, 5 meses, eu sofri uma queda, né? Na área onde eu morava na igreja, no fundo da igreja, eu estava lavando, inclusive, lavando roupa, não lembro agora. Eu caí, né? Grávida, um perigo, né? Abortar. Aí logo em seguida eu fazia meu pré-natal, né? Exame de rotina, onde foi o médico vendo meus exames, falou que eu estava com uma doença, né? Que era transmitida por gato, né? Eu achei assim estranho porque eu não criava gato, né? Mas como assim que eu estava com essa doença, né? E essa doença a criança podia nascer com uma deficiência. Aí Deus mandou um pastor lá na minha casa, um pastor conhecido meu já há muitos anos. Aí ele orou por mim e tal, fiquei mais tranquila, né? Confiei no Senhor. Como eu tinha mudado aqui pro Recanto, eu mudei de médico, fui constar com outro médico e aí o médico revendo meus exames, ele pediu mais exames, falou, não, você não tem essa doença não, você tá tomando remédio em vão, falou até assim, né? Botou até a culpa na outra médica. Mas eu creio que o Senhor já estava ali cuidando de mim, já estava, né? Mesmo que eu tivesse naquela doença, o Senhor já tinha me curado, né? E aí também a nossa condição financeira não estava muito boa, nós tínhamos mudado aqui para o Recanto, né? E não tinha o enxoval dela, né? Eu ainda estava morando no fundo da igreja ainda quando o Senhor tocou no coração de uma irmã, né? Ela estava fazendo seus afazeres em casa e o Senhor, assim, tocou profundamente, né? Para ela pegar tudo que ela tinha lá, que ela tinha perdido uma criança e estava guardando o enxoval, né? E ali o Senhor falou assim para ela, ó, pega tudo que você tem aí e vai deixar lá para minha serva. Mas Deus cuida de tudo, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, que cuida dos mínimos detalhes, Ele sabia que eu ia precisar, com certeza, né? E meu esposo também não estava muito bem financeiramente, construindo essas coisas todas, né? Passei muito mal durante a gravidez, tive alguns problemas respiratórios, né? Problema de bronquite asmática que eu tinha. Mas ali eu sempre na presença do Senhor, porque eu nunca deixei de fazer a obra de Deus por nada. Eu sempre fui assim, uma mulher que filho, gravidez, nunca foi impedimento para mim. Assim, sempre eu dava um jeitinho, eu estava ali na consagração, buscando a Deus. E ali o Senhor preparou tudo. E, enfim, chegou o dia, né, do nascimento dela, né? Mais uma vez o Senhor estava me provando, né? Eu creio que provando a minha fé. Eu passei muito mal mesmo na hora que eu ia ganhar ela, né? Antes de ir para o hospital, minha pressão parece que ficou muito alta, né? Eu passei muito mal, mas o Senhor preparou uma pessoa, me levou e tudo. Meu esposo não tinha carro, mas tudo foi preparado por Deus, né? Aí ele foi muito rápido, eu fui chegando no hospital, já fui ganhando, né? Ela, graças a Deus, porque eu não estava muito bem. Só que quando ela nasceu, aí a gente já observou que ela não estava bem. Assim, ela não chorou, não estava respirando, né? Eu só olhei assim, os pediatras já tomaram de conta dela, né? E aí já observou, nossa, ela tá coradinha e tudo, mas ela tá rosadinha, mas ela não tá chorando. Ficaram preocupados, né? E eles saíram correndo com ela, né? E eu fiquei ali, mais uma vez, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Né? Mais uma vez eu lembrei, né, que era o Senhor que tinha prometido, então o Senhor que cuida. Né? Naquele momento ali eu sempre, né, a minha dependência era dele, totalmente. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos.
Então, o milagre na minha vida começou antes mesmo de eu nascer, desde do ventre da minha mãe. Eu creio que naquele hospital, quando eu nasci sem respiração, o Espírito Santo de Deus, ele foi lá e me deu o fôlego de vida de novo. Eu gosto muito da passagem de Jeremias, capítulo 1, quando diz assim: Jeremias, antes do seu nascimento, quando você estava dentro do ventre da sua mãe, eu já tinha te separado. Então, assim, quando Deus tem algo na vida de uma pessoa, acontece. Só temos que continuar perseverando naquilo, e foi aquilo que aconteceu. O milagre começou a surgir dentro do hospital, quando a respiração voltou para a minha vida. E assim como minha mãe foi uma mulher muito de fé, acreditou, sempre acreditou que eu seria uma promessa para um grande propósito. Só que eu sempre costumo dizer que um grande propósito sempre vem rodeado de muitos obstáculos. Fiquei no corredor, mas eu fiquei ali aguardando. Aí quando eles vinham com um carrinho para entregar a todas as crianças, eu nunca esqueci esse detalhe. Aí eu estava com uma mulher também que estava esperando a criança dela. Aí eu vi bastante criança. Aí uma chamou a atenção, que era ela. Porque ela era muito assim, cabeludinha, né? Cabelo pretinho, assim. Aí eu falei, nossa, eu falei pra menina, falou, ó, como aquela ali é linda. Ela falou, nossa, é mesmo, muito bonita. Aí eles estavam entregando, né, o nome assim no braço, a pulseira que eles colocam para não misturar as crianças. Aí ele rodou, entregou todos os quartos. Eu não estava no quarto, eu estava no corredor, né? Então, para minha surpresa, aquela que tinha chamado a atenção minha e da colega era a Priscila. Né? Ela chegou e falou assim, mãe, enrolou ela assim, estava enroladinha, né? Mãe, essa aqui é a sua. Eu falei, sério, eu tomei um susto. Eu falei, sério? É ela mesmo, eu estava na hora que você ganhou. Foi tão corrido assim que você nem viu direito, mas é a sua filha. Eu fiquei feliz porque eu estava pensando assim de receber alguma notícia ruim, porque do jeito que saí com ela, né? Já saiu assim sem respirar, sem chorar, a gente fica preocupada, né? Mas eu entreguei nas mãos do Senhor. E ali ela já começou a mamar. Eu cresci como uma criança normal, brincando, sempre gostei de brincar, sempre gostei de muita boneca. Eu lembro que eu fazia uma casa no meu quarto, sabe? Era algo assim muito incrível que eu vivi. A infância da Priscila foi maravilhosa. A gente tinha uma conexão muito grande, até hoje a gente tem essa conexão. Quando ela está sentindo algo, eu sinto. Quando eu estou sentindo, ela sente, né? E o inimigo, ele sempre estava ali querendo rodear com ciladas mesmo, que ele já queria destruir a minha infância, né? E é uma parte da minha vida que é muito delicada, que para mim entender não foi muito fácil. Eu estava sonhando com uma serpente, eu estava aquela luta espiritual muito grande. E ela acordou chorando. Eu falei, o que foi, Priscila? Ela falou assim, mãe, é uma cobra, uma serpente, ela não sabia dizer o nome. Aquela conexão. Aquela serpente, ela tinha um significado assim muito forte, que seria dolorido depois, que serpente tem veneno, né? E que ia causar sofrimento, dor, mas eu creio que o Senhor, através das orações, o Senhor nos deu a vitória, né? Um certo dia ela foi atender um convite e ali ela, louvando ao Senhor, a irmã, quando terminou, né, dela cantar, chamou ela lá, pediu para que todos fizessem uma oração por ela, que ela sentia algo muito forte naquela criança. Ela tinha uns 4, 5 anos por aí. Fizemos aquele clamor a Deus, né, e o Senhor já mostrava assim, algo diferente nela, né? Que seria diferente, mas que também uma grande perseguição. Mas ali a gente, naturalmente, orando, clamando ao Senhor, né? E ela foi, né, crescendo e, igual eu falei, uma criança normal, estudava, né? Nunca observei nada diferente. É claro que depois de um tempo eu entendi que, né, para deixar assim claro, que meus pais realmente não teve uma culpa, porque como que a gente vai saber que algo vai acontecer isso dentro da nossa casa?
tava tudo indo bem, né? Sempre fui a protegida por ser filha única. Até que um dia, uma pessoa, parente nossa, foi na nossa casa, bem próxima, e infiltrou lá dentro de casa e tal, meus pais querendo com a intenção de ajudar. Eu sempre fui muito apegada a essa pessoa, muito, nossa, muito demais. Então ele viu que era uma isca para a vida dele. Até que um dia ele começou, né, me cercar. Eu era sempre uma criança muito sonhadora. Eu sempre pensava assim, ai, quando eu crescer eu quero ter isso, aquela coisa. E eu sempre gostei muito de aniversário. E eu acho que pelo fato dele saber que eu gostava de aniversário, o jeito que ele me ganhava era assim, me dando dinheiro. E para os meus irmãos ele não dava, para mim ele já dava. Aí ele chegava em mim e falava assim, Priscila, eu sou seu namorado. Mas isso tem que ficar só em segredo entre eu e você, ninguém pode saber. Sua mãe não pode saber. E ele falava assim, me dá um beijo. Começou tudo com um beijo, né? Primeiro era no rosto, aí depois ele falou assim, não, me dá um beijo na minha boca. Eu falei assim, não, mas não pode. Ele assim, não, mas eu sou seu namorado. Aí eu falava assim, eu não entendia nada, dava um beijo. Aí foi quando ele começou, ele fazia carícias onde não podia e foi se aprofundando. E ele falava assim, eu vou fazer seu aniversário. Aí eu lembro como fosse hoje, que ele me dava uma caixa de moedas. Ele enchia a caixa de moeda e falava assim, olha aqui, Priscila, que eu tenho pra você. Mas antes disso, você já sabe o que eu quero. Aí foi quando veio o abuso sexual, né? Onde que minha inocência foi afetada. No entanto, eu não sabia o que era aquilo. Eu só achava estranho. Eu falei assim, por que tudo esse carinho tem que ser escondido? E isso já foi afetando, claro, a minha infância. Eu lembro que tinha uma cadeira velha, que ele sempre gostava de sentar lá naquela cadeira, né? Aí quando ele via que minha mãe estava distante, ele falava assim, vem cá, senta aqui. Você não pode, esse segredo é nosso, você sabe que não pode falar pra ninguém. Aí ele sentava mais uma vez no colo e eu ficava pensando, por que ele faz isso, né, escondido? Quando eu caí em si, que eu tinha passado, eu falava assim comigo, por que eu tinha passado por aquilo? E cada dia mais ele tentava me ganhar mais trocando, né, com o que eu queria no momento. Quando ele viu que já estava demais, que ia acontecer algo pior, foi quando ele saiu da minha casa. Só que mesmo assim, ficou marcado dentro de mim, eu não podia ver pessoa semelhança a ele, que já me trazia repugnância. Para mim, roubou toda a minha infância, porque acabou totalmente com os meus sonhos de criança. E do outro abuso sexual também que eu sofri, foi por parte de uma mulher, que ela entrou e ela falou assim, Priscila, vamos fazer um filme. Aí eu falei assim, mas como assim esse filme, né? Aí ela assim, não, eu vou me deitar e você pega sobre mim. E eu só tinha, tipo assim, 5 anos para 6 anos de idade, sabe? Imagina, você vai fazer assim, enquanto você for fazendo, eu vou estar reagindo conforme os seus toques e vou filmar. E foi assim. E ali eu tive um trauma. Porque as pessoas só falavam que eu era estranha, mas não sabiam o que eu tinha passado, porque eu não contava pra ninguém. Eu não queria que... Eu me sentia culpada, na realidade. Eu disse, não, a culpa tá em mim. Eu cresci com essa culpa. Tudo que aconteceu comigo é culpa minha, porque minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus. Minha família são pessoas crentes, então a culpa é em mim. Então é porque eu fui destinada pra isso, pra sofrer. Um ataque onde as pessoas podem se aproveitar de mim. Eu não tive infância de verdade, eu não tive aquela inocência de criança, sabe? Porque eu fui crescendo uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa que, quando eu vi uma pessoa, eu já pensava que ela queria se aproveitar de mim. Então foi nesse meio termo que eu passei a ter raiva de homens. Ao mesmo tempo que eu gostava, ao mesmo tempo eu odiava. Porque eu falava assim, não, homem só quer fazer isso, só quer enganar a gente e pronto.
Eu comecei a observar algo diferente, eu via assim, algum bloqueio na mente dela. Né? Eu era professora na época de adolescente na igreja, eu dava aula, né? Meu filho, outros adolescentes da idade dela, pegava assim, normalmente, a gente que está ministrando a gente vê, né? E eu vi uma certa dificuldade dela, parecia que ela ficava longe, entendeu? Na escola também, o aprendizado dela também não estava muito bom, né? Ninguém sabia o que eu passava por dentro. Dentro de mim já estava começando uma nova confusão, entendeu? E foi quando eu comecei a entrar na escola, sofri bullying pelo fato de ser um pouco estranho. Eu tinha um problema que era de falar assim, né, do maxilar, mas graças a Deus, Deus abriu uma porta e eu sofria muito com esse bullying. E eu fui muito perseguida na escola por causa disso. Teve um dia que algo que me marcou na minha vida foi quando eu estava na escola e uma menina falou assim, é porque tem uma pessoa que está infiltrada no nosso meio que fez uma coisa contra mim, sendo que eu não tinha feito nada, né? Então assim, eu sempre foi muito porquê na minha vida. Naquele dia, ela foi uma série que ela me batia de 10 dias eu ficar apanhando na escola. 10 dias, direto. Eu apanhava dentro do banheiro aí, porque assim, a amizade no mundo não existe, né? Somente Deus e os pais. Parece que eu não tive aquela sabedoria de perguntar se estava acontecendo alguma coisa, né, na escola. Isso assim, é uma lição, né, que eu, assim, para mim, na minha vida e também para as pessoas que vão assistir, né, que estão vendo, assim, fica mais preocupado, perguntar à filha, né, o filho, assim, como é que foi o seu dia na escola, e ela estava passando problema na escola e eu não sabia, né. Quando eu já tinha 12 anos nesse tempo, né, eu sofria calada. E sempre que eu falava, por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? E sempre eu não queria levar problema para minha mãe. Assim, o acompanhamento, ele é muito importante, né? O diálogo, assim. Eu tinha diálogo com ela, mas eu tinha uma luta, assim, a vida muito corrida, né? Mas mesmo assim, a gente tem que tirar aquele tempo, né? Eu orava com ela e tudo, mas assim, para perguntar o que estava acontecendo, eu nunca perguntei, assim, essa adolescência dela, não. Nesse mesmo tempo, Deus também mandou uma missionária na igreja, né, lá onde a gente congregava, e ela tornou a repetir a mesma coisa. Aí ela foi mais profunda ainda. Ela falou que quando ela chegar aos 15 anos, assim, vai vir muito prato do inimigo para ela, vai vir muitas coisas assim que o diabo vai oferecer e vai tentar tirar ela dos caminhos do Senhor. Então, como eu fui criada na igreja, eu sempre tive muita vontade depois de saber como que era o mundo. Falava assim, agora eu quero experimentar o mundo. Por mais que meu pai não deixe eu faltar culto, por mais que minha mãe não deixe, eu quero experimentar o mundo. E comecei a fazer as coisas no oculto, escondido. Eu ia para a escola, ia para a festa, pulava portão da escola. Cheguei a participar de congresso com ela, onde Deus estava operando, e olhava para ela, eu ficava muito triste, né? Muito triste mesmo, porque todos os jovens ali sentindo a presença de Deus, o Senhor falando tremendamente, e ela estava ali, eu vi que ela estava ali só o físico dela, né? A mente dela estava longe. E eu comecei aquela adolescente muito rebelde, né? Foi num período assim muito difícil para mim, eu estava com problema de fazer um tratamento de câncer de mama, né? Que eu passei um momento assim, muito difícil, e tinha perdido a minha mãe, né? E nesse tempo ela estava aprontando bastante. Eu lembro que uma vez meu pai falou assim, você vai para a igreja. Ela não queria ir para a igreja. Teve um momento de levar ela assim, parece que ela estava até possessa do demônio, né? Mas meu esposo me ajudou muito nessa parte. Ele falou, não, você não vai ficar em casa, você vai assim mesmo. Só que naquele dia lá eu me decepcionei na igreja. Muitas coisas aconteciam. Que eu falava assim, gente, por que está acontecendo comigo? O lugar que eu era para estar me abrigando, é um lugar onde que está me jogando para a lama, né? Ali foi no momento que ela teve assim uma recaída muito grande, onde ela sofreu de uma doença com o nome bulimia, né? Onde ela pensava que estava gorda, né? Tudo que eu comia, eu vomitava, foi afetando minha saúde, foi afetando minha mente. E eu não tinha, parecia que eu não tinha mais jeito para minha vida. Aí eu não sei se foi alguém que falava que ela não estava acima do peso, né? Então era o seguinte, essa doença foi horrível. Nossa, eu sofri muito com ela. Por quê? Porque ela sentia fome, né? Ela comia
Só que ela comia muito, ela tinha compulsão, que essa doença é a compulsão da pessoa se alimentar. Enquanto a pessoa se alimenta, só que depois que a pessoa se alimenta, ela se arrepende. E até aí eu não sabia o que tinha acontecido desde a infância dela, né? Infelizmente eu não sabia isso, tudo isso. Eu ainda procurei uma psicóloga, né? Ela falou que talvez fosse alguma coisa na infância, mas ela não tinha falado nada ainda, não tinha relatado nada para mim. Deus também não me revelou nessa época. Só nessa época que eu falei que na infância que eu sonhei com essa serpente. E tinha alguma coisa a ver, porque essa pessoa, inclusive, estava na minha casa. O primeiro vício que eu experimentei foi o vício do álcool, onde eu comecei a me afundar bastante. Eu lembro que... Só que assim, Deus sempre esteve comigo. Mesmo eu estando lá no pecado escondido, Deus sempre estava comigo. Ele nunca deixava o diabo tragar minha vida. E eu cheguei ao ponto de todos os dias eu ficar dependente de álcool, ao ponto de beber álcool 70. Era um vício que eu comecei a alimentar. Eu pude observar várias vezes assim, os deslizes dela, né? E o que ela estava aprontando, porque a gente tem visão de Deus, né? E também ela me contava, Deus me mostrava, né? E foi isso assim, foi terrível, né? Foi terrível assim aquele momento que eu vivi. O segundo vício que eu experimentei foi o da pornografia. Pelo fato que eu tinha passado o abuso sexual que eu passei na minha infância, também tive contato também nessa parte de mulher com mulher. Enfim, eu comecei a pensar assim, o que eu sou? Então foi quando eu entrei no mundo da pornografia, que é um mundo muito obscuro, onde não tinha início, não tinha meio, não tinha fim, parece que não ia acabar nunca mais. E é um vício que destrói a nossa mente. Imagina, eu já estava com a mente afetada do abuso sexual que eu tinha sofrido, e a pornografia ela faz isso. E eu chorava muito, porque além de eu entrar no mundo da pornografia, aí eu já entrei no vício da masturbação, que é algo que tira praticamente a sua identidade de viver. Então, assim, naquele momento, como o diabo viu que eu já estava tão entregue a meus prazeres carnais, tão entregue às minhas confusões, foi quando ele apareceu no meu quarto. E sentou do meu lado, eu lembro que fosse hoje, ele era tipo, um homem muito grande, todo assim de preto, sabe? Hoje eu entendo que era o espírito da capa preta. Ele sentou perto de mim e falou bem assim, eu tenho todas as respostas que você procura. Aí eu falei assim, o quê? É porque você é minha. Aí ele sentou perto de mim e falou assim, mas hoje eu quero ter uma aliança com você de verdade. E eu falei assim pra ele assim, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, só basta você se entregar a mim. E foi quando eu fiz um pacto com ele. Todos os dias ele descia no meu quarto, todos os dias. Ele me tinha como fosse a esposa dele. Eu não sou só seu amigo, eu sou seu esposo, eu tenho um domínio de você. Eu comia cabelo, muitas das vezes eu tirava o tufo de cabelo, comia aquela vida assim, sabe? Aquela vida de destruição. Porque o inimigo ele só veio para matar, roubar e destruir. E como pelo fato que eu já estava com tantas brechas na minha mente, na minha cabeça, confusões, então foi a brecha que ele teve. Ele me prometia uma falsa alegria que realmente eu nunca existiu. E foi no tempo que eu entrei no mundo da depressão. A depressão, ela veio assim de uma forma para matar eu por dentro, onde eu tive muita crise de ansiedade, eu não tinha domínio sobre mim, porque uma pessoa que sofre de ansiedade não é uma coisa assim qualquer, é algo que tira seu raciocínio. Vamos supor, eu saía do meu trabalho, eu ia para tal lugar, e eu não conseguia chegar no tal lugar, eu ficava perdida. Então assim, eu me encontrei realmente numa situação que parecia que não tem fim. E dentro dessa situação que parecia que não tem fim, eu fui me relacionando a pessoas, relacionando a meninos, né? A meninas também, porque eu não tinha ainda uma opinião do que realmente eu era. E as amizades faziam com que eu fosse assim, desse jeito. Eu não tinha identidade própria, sabe? Teve um dia que eu estava sentindo como que Deus estivesse me chamando.
para um chamado maior da minha vida. Foi quando uma amiga falou assim, Priscila, vamos ali beber e tal. Eu falei assim, bora. E eu fui. Quando cheguei lá, tava lá nos alunos, todo mundo lá se divertindo. Parecia que eu já não estava mais naquele lugar. Só que mesmo assim eu amava, ao mesmo tempo, estar. E eu lembro que um menino, o apelido dele era Lúcifer, só pra você ter ideia. Ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você não era pra estar aqui. Aí eu olhei assim, assustado, todo mundo bêbado, não tava entendendo nada, só que eu sabia que ele tava falando comigo. Ele falou assim, você é diferente, você tem um dono, mas não é o meu dono, você tem um dono próprio. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, na mesma hora eu levantei. E aqui dali o meu chamado começou na roda dos meus amigos. Peguei um ônibus, foi quando eu ouvi a voz de Deus, de verdade, assim, uma voz assim, muito real. Porque até então eu conhecia Deus somente de oração, quando minha mãe cantava, orava, então eu escutava assim, através da palavra de Deus. Mas a voz audível eu nunca tinha escutado. E eu entrei dentro daquele ônibus bêbada, sabe? E eu lembro que as pessoas tudo me olhando, porque eu tava meio calambiando. E Deus falou assim comigo, Priscila, eu te amo. Eu quero começar uma grande obra na sua vida. Eu estou te chamando para aquilo que eu tenho para você. Você está com seus olhos espirituais fechados, mas sua vida não pode terminar desse jeito. Eu não quero que sua vida termine assim. Eu quero que você renuncie. Naquela mesma hora lembro que eu fiquei assustada, procurando para ver quem é que estava falando comigo e as pessoas assim olhando para mim. Eu falei assim, gente, que voz é essa? Ele é real, não é imaginação, é gente como a gente. E aquela voz assim, naquele dia, trouxe, né, um impacto tão grande em mim, só que eu ainda não tinha atitude de fazer diferente, que era o quê? De renunciar. Aí eu falei bem assim, eu cheguei em casa, falei assim, nossa, eu preciso mudar. Só que eu não tinha força. Eu falava assim, não, quando eu completar 18 anos de idade, eu vou sair mesmo da minha casa, enfim, e talvez eu mude um dia. Teve um dia que minha amiga, outro dia, falou assim, Priscila, vamos beber, vamos tá. Assim, não, vamos sim. Eu falei assim, a última vez, ou não sei, acho que aquela voz lá foi coisa da minha cabeça. E eu já estava com a vida toda confusa, eu não tinha ânimo de viver, eu só vivia apenas por viver, era tipo uma alegria falsa que eu vivia lá no mundo, né? Eu só tava, eu não sei o que eu fazia com essas pessoas, mas era assim, uma falsa alegria realmente que eu vivia. Eu comecei a beber muito, bebia muito, 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 e eu lembro que quando ia acontecer uma cena que tava na época dos meninos, né, coisar as meninas, e Deus não deixou. Deus usou uma menina lá dentro e falou assim, não, Leia, porque meu nome é Leia, o primeiro nome é Leia. Não, Leia, vamos sair daqui. E eu vim de lá de baixo até na minha casa, bêbada. E eu lembro que as pessoas olhavam, né, e falavam assim, isso aí é a filha da pastora, isso é a filha do pastor. Pessoas que se diziam crente, falavam assim, olha aí, ó, vai se tornar uma prostituta, vai se tornar uma mulher da vida. Aí eu lembro que eu fui chegando perto da minha casa, mó trocada e tal. Aí eu vi meu pai de longe. Eu falei, meu Deus, meu pai tá vindo. Ela chegou uma vez alcoolizada lá em casa, né? Meu esposo não percebeu e eu percebi. Acho que pelo fato de homem não saber as coisas, ele meio que não notou. E eu estava saindo para a igreja, ela até relatou isso no testemunho, mas isso é bom também porque vai servir de lição para muitas mães, né, muitos pais. Aí eu entrei dentro do quarto, fechei a porta e falei assim, nossa, minha vida realmente não tem mais sentido de viver. Só que minha mãe ela sempre foi uma mulher muito de oração, de serviço de oração mesmo. E eu lembro que estava tendo uma festividade na igreja, que ela sempre foi muito envolvida na obra de Deus. E eu falei assim, nossa, hoje vai ser o dia que eu vou ter uma decisão na minha vida, que eu não quero mais viver desse jeito. Porque já que eu não tenho força de sair do mundo, então qual é o motivo de eu ter vivido? Só para me sofrer? Desde quando eu nasci, eu sofro. Escondido, só porque eu não contava para ninguém sobre o abuso sexual que eu tinha sofrido na minha infância.
que foi algo que tirou toda a minha proteção, né? Toda a minha infância. Então, meio que eu falo assim, eu tô nesse mundo aqui sozinho, ninguém me entende. E ela chegou, também falou para mim, né? Mãe, eu não queria fazer isso e tal, mas eu olhei para ela, eu estava saindo para o ensaio da igreja. Só que quando ela foi saindo, ela voltou e falou assim, Priscila, olha para mim. Aí eu falei assim, o quê? Ela falou assim, eu vejo você, uma grande mulher de Deus, você vai ser, né, uma pregadora. Eu profetizei coisas boas. Aí eu falei assim, nossa, que mulher doida. Eu falei com a mesma palavra, ela assim, você é uma mulher de Deus. Você vai ver, você vai ser uma grande pregadora da palavra do Senhor. E eu profetizei naquele momento, né, aquela bênção, aquela vitória. Ela começou a ministrar coisas sobre minha vida. E ela fechou a porta. Eu falei assim, gente, que mulher doida. Como que ela falou uma coisa dessa? Eu na pior. E ela profetizar isso para a minha vida. E porque isso é uma lição para os pais, né? Que o filho está dando muito trabalho, ele não tem que falar, você não, né? É isso mesmo, você vai ficar assim pro resto da vida, não. Você tem que profetizar a bênção. Dizer assim, não, meu filho, em nome de Jesus, isso vai passar, isso é só uma crise, isso é um tempo e o diabo não vai ter poder sobre a tua vida. Aí eu falei assim, será que realmente eu sou isso? Será que realmente tenho alguma expectativa para o meu futuro? Aí nessa mesma hora, quem desceu? O próprio inimigo. E falou assim para mim, assim, você vai acreditar no que ela te disse? Você não vale nada. Cadê sua família quando você foi tirar a sua infância? Cadê? Cadê as pessoas que falavam que ia te proteger e não te protegeu? Você acha que sua vida tem que... Priscila, você é feliz, você é amada, você é com família. Porque eu lembro que quando eu estava na 8ª série, pelo fato que eu era muito assim, né? Já bem agitada na escola, eu lembro que uma professora falou assim pra mim assim, Léa, olha bem no meu olho. Eu olhei assim no meu olho, esperando que ela ia falar alguma coisa de bom sobre mim. Ela falou assim, eu vou te encontrar um dia e você vai ser uma grande prostituta da vida. E aquela palavra ficou marcada na minha vida. E naquele momento ele falou assim, o que eu tenho pra você ou é pra ser minha mulher ou ser uma mulher da vida. E aí ele falou assim, ou então você tem uma opção. Aí eu falei assim, eu perguntei qual seria a opção. Aí ele falou assim, então você pega aquela tesoura e você vai tirar a sua vida. Assim você vai acabar com todo esse tormento que você vive dentro de você. Aí foi quando eu falei assim, sim, eu vou fazer isso, porque eu não quero dar desgosto para os meus pais. Então é isso que eu vou fazer. Eu peguei a tesoura, eu até brinco num dos meus testemunhos, assim, que eu nem sabia onde que era o coração direito, que eu pensei que era assim. Aí eu peguei a tesoura e começou a furar a primeira pele. Naquele mesmo momento, que eu já estava assim, já querendo mesmo tirar minha vida, foi quando na mesma hora, a minha janela, eu lembro como se hoje, minha janela ela abriu de uma vez e veio um vento muito forte. Esse vento inundou, assim, sabe, o meu quarto de uma forma que ele que estava lá dentro, ele saiu na mesma hora. Eu não sei como que ele evaporou, mas ele evaporou. E uma voz muito, muito forte, mansa ao mesmo tempo, falou, Priscila, não faça isso. Aí eu falei assim, mas quem é que está falando comigo? Aí ele falou assim, sou eu, o seu pai, Jesus, eu sempre estive com você. E eu quero te dizer que a minha promessa na sua vida está de pé. Que eu vou fazer cumprir, eu te amo, não faça isso. Aí eu lembro que a tesoura caiu e eu comecei a chorar muito. Porque eu tinha falado um dia antes, hoje vai ser o dia da minha decisão, ou eu vou viver ou eu vou morrer. Só que depois daquele dia realmente eu morri, mas eu morri para minhas vontades. E nasci verdadeiramente para Deus. Para o inimigo ele queria que eu tirasse a minha vida. Então assim, a voz de Deus naquele momento, ele me cercou de um amor, de uma misericórdia muito grande. Só que não foi fácil, eu tive que ter uma decisão. Uma decisão que eu tive foi, primeiro, largar minhas amizades. Eu cheguei nas minhas amigas e falei assim, a partir de hoje, eu não quero mais saber. Ou você vai para a igreja, ou você não vai para a igreja. Aí ela, não sei, assim, não, eu quero Deus, sabe? E claro que a mudança, ela começa no interior, para depois refletir no exterior.
Só que eu queria tanta mudança que eu fiquei só com uma peça de roupa. As pessoas começaram a falar assim, não, isso é passageiro. Só que eu tava decidida que eu queria Deus. Aí eu terminei logo com um namoro que era do mundo. Falei assim, agora eu quero totalmente Deus. E eu fui pro encontro com Deus na igreja, num congresso de jovens. Eu queria só receber, sabe? Cheguei lá atrás, sentadinha, eu comecei a ver os meninos, as meninas, tudo bem arrumadinha, aquele mesmo propósito. Eu falei assim, poxa, eu quero isso pra minha vida. Eu quero buscar. E eu comecei a buscar. Eu falo assim que o processo da minha vida foi difícil, mas para Deus me resgatar foi algo muito fácil, que foi através do Espírito Santo. E naquele grande dia lá que eu estava naquele congresso, eu lembro que o pregador falou assim, jovem, Deus manda te dizer que você é escolhida por Deus e vai ser muito rápido o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te encher com o Espírito Santo. E eu lembro que naquele dia eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. Eu fui tocada por Deus no meu corpo, na minha alma. E eu fui carregada do poder desde a igreja até a minha casa. E foi ali que eu comecei um processo, comecei a me levantar. Quando eu voltei para Cristo, eu não queria casar. Eu queria ser missionária, né? Tipo assim, não, eu vou morrer no campo, eu quero dar a minha vida lá fora. Só que Deus tinha outro propósito na minha vida, né? Aí foi no tempo que a gente conheceu o pastor Alex. Então, aí nós fazíamos uma vigília, nós com os amigos, e falaram assim, vamos trazer um cantor do Rio de Janeiro que canta a roda vai girar, a sensação do momento. A roda vai girar, a roda vai girar. Aí eu lembro que eu vi a foto, aí eu falei assim, nossa, que homem estranho, meu Deus. Aí os meninos falaram assim, Priscila, nossa, nada a ver, ele é muito gente boa. Assim, pode ser gente boa. Aí os meninos pegaram ele no aeroporto, aí um amigo meu falou assim, Priscila, esse homem, ele é tão gente boa, ele dá certo contigo, ele tá solteiro. Aí eu falei assim, não, tá repreendido. Aí ele chegou lá na vigília. Quando ele chegou na vigília, né, aí uma amiga minha falou assim, Priscila, até que ele é gatinho. Aí eu falei, não tem nada de gatinho aí não, pode ter de unção, né, de poder de Deus. Nossa, tô acabando com você aqui, meu Deus. Eu lembro que ele estava lá pra fora, as meninas tudo em cima de cantor, né. Aí eu falava assim, ai, que menino estranho, menino, não, negócio de cantor, né? E nesse tempo eu tava orando com um rapaz. Aí nós estávamos numa roda, na roda assim, conversando, né? Aí os meninos falaram assim, Priscila, você não quer a gente ali deixar o Alex no aeroporto? Aí eu falei, não quero ir não. Aí quando ele deu as costas, Deus falou assim comigo, olha pra trás. Aí eu lembro que assim, hoje ele tava com um terno preto assim, jogado assim, uma blusa branca com vermelha, você lembra? Não lembro. Tá vendo? O homem não lembra de nada. Aí eu olhei assim pra trás, aí Deus falou assim, esse vai ser seu marido. Eita, glória. Aí eu falei, meu Deus, tá repreendido. E eu tava orando com o rapaz lá, coitado. Aí eu, o que foi, Priscila? Assim, não, nada não. E eu fiquei aqui da minha mente, só que ele foi embora, a gente não teve nada de atrativas. Aí eu lembro que meu irmão falou assim, Priscila, vem aqui cuidar da nossa casa, pra você receber umas coisas. Aí eu fui. Eu não tinha muito acesso à internet, então nesse tempo eu tava tendo acesso, porque eu tava na casa do meu irmão. Eu tinha feito um post, eu botei assim, eu gosto de conversar com pessoa inteligente. Aí o que uma pessoa falou? Aí eu falei, por isso que eu converso sozinha. Foi. Aí o que uma pessoa falou? Isso é porque você ainda não conversou comigo. Essa foi a cantada dele. Aí Mandei. Aí eu falei assim, gente, eu já tava achando estranho, assim, gente, esse cantor só fica curtindo minhas coisas. Essa, né, eu falei assim, ai, que coisa chata. Aí quando ele me chamou, eu falei assim, aí ele falou assim, eu acho que minha varoa tá em Brasília. Aí eu falei assim, vigia, varão, porque eu não tinha nem telefone na época. Deu mole, né? Deu mole. Tá. Aí eu fui e falei bem assim, não, tipo assim, nem dei ideia. Aí ele ficava me mandando mensagem, aí tô aqui pensando em você. Eu já penso nós construindo uma família, mal tinha me conhecido, assim, esse varão aqui, Atacante, né? Aí eu falei, não tá certo não. Ele falou assim, então vou orar 7 dias no monge, pra ver se Deus abre teu coração. Foi, fazer a campanha. Eu falei assim, pode orar, só que no segundo dia eu já tava apaixonada. Foi Você? forte. Foi. Falei contigo? Aí com o segundo dia eu falei assim, meu Deus do céu, né? Aí eu fiz um voto com Deus, assim, se for de Deus, ele vai vir aqui pra Brasília me conhecer, porque ele falou que tá cheio de agenda, né? E realmente, muita agenda.
Quando pensa que não, eu falei, não, se for de Deus, ele vai vir tal data e tal data. Aí desmarcaram, não foi com você? Foi, desmarcaram a agenda. Sim, aí ele chegou aqui em Brasília, magro. Eu, fofinha, não, era bem diferente, né? Bem diferente. Aí, naquele dia lá, mas eu já sabia, assim, que nós ia dar certo, né? Eu já sentia que ia dar certo. Aí ele passou o dia lá em casa, meu pai gostou dele, a gente, né, conversou bastante. Aí ele, nos primeiros dias, já falou assim, eu quero casar com você. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, cara, tu já quer ser tudo ligeiro. Só que antes disso, a gente ficou 1 ano namorando à distância. Foi bem difícil. Orando por telefone. A gente ficava costume de orar bastante. A gente orava, aí umas vezes um dormia, outro ficava acordado. Só que a gente sempre tive a certeza que era de Deus, né? O nosso propósito. Eu lembro que a vez que ele foi embora, eu lembro que eu falei assim, eu comecei a sofrer. Nossa, eu sofri demais de amor, meu Deus, eu chorei. Comecei, será que eu vou ver ele ainda um dia, né? Não demora nem 1 mês, já queria me ver de novo, né? Pegou o ônibus, me fez uma surpresa. A viagem foi quantas horas? 19 horas, viajando. Falei, meu Deus, que loucura foi essa que eu fiz, meu Deus. Não aguentava mais. Claro, a raridade. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Cheguei na casa dela, fiz a surpresa pra ela, chegou da rua, da academia, né? Foi, aí eu cheguei assustada quando eu vi, gente, o que esse homem tá fazendo aqui dentro do meu quarto? Eu tomei um susto. Aí foi ali que eu tive mais certeza que realmente ele gostava de mim, queria, né? E foi um presente de Deus. Foi aí que a gente começou a se relacionar, né? O compromisso ficou mais sério. Começamos a namorar, o pai dela, a mãe dela aprovaram e a gente começou esse processo. Muito forte, assim, porque eu já passei muitas lutas, como eu falei, que eu já passei lutas financeiras, né? Mas tudo isso assim parece que é bem mais fácil, você tá vendo ali, você, né, não tá precisando de alguma coisa, o Senhor manda e ali aquela... Era muito fácil. Uma luta financeira, mas a luta espiritual foi a pior. A gente se reuniu para orar, eu orei por ela, a gente orou por ela e ela caiu ali naquele momento. E eu fiquei um pouco assustado, nunca pensei que fosse alguma manifestação demoníaca, achei que fosse o Espírito Santo, porque ela já cantava, né? Ela já sempre louvava na igreja, cresceu na igreja, mas isso não queria dizer que ela já era uma pessoa liberta. Ela ficava possessa por demônios, e ali aí eu comecei a descobrir, então, ela tinha muita mágoa das pessoas que tinham abusado dela. Eu não queria perdoar, na verdade, eu não queria perdoar as pessoas que tinham feito mal pra mim, não queria perdoar as coisas que tinham acontecido comigo, então sempre ele tinha essa brecha. Nós orava, só que ao mesmo tempo eu ficava com muita revolta. Eu convidei algumas irmãs para fazer a consagração da minha casa, né? Mas às vezes eu tinha receio de falar, né? Assim, o que era realmente que eu estava passando. Porque às vezes a pessoa não ia compreender direito, entendeu? O que eu mais passei, que foi mais ruim, foi esse processo de libertação. Só que eu me abri por inteiro para essa libertação. Mas foi algo terrível, mas ainda bem que o Senhor, né, colocou o pastor Alex, né, na nossa vida. Após isso, eu voltei para o Rio de Janeiro, a gente combinou novamente dela ir para lá, para ela ir lá me ver. Então, compramos a passagem dela, ela foi para o Rio de Janeiro, junto lá onde nós morávamos, e lá a gente fez uma oração de novo por ela. E ali foi que começou as manifestações, onde ali manifestou demônios. Eu fiquei muito assustado. Dentro de mim eu falei, meu Deus, a minha namorada está endemoniada. Eu falei, Jesus, que é isso? É isso mesmo, Senhor? Como é que vai ser isso? Mas Deus já tinha um plano, Deus tinha um propósito, né? É como eu sempre digo para as pessoas onde a gente vai. Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. E Deus nos uniu, Deus uniu nós dois, como também uniu o propósito das nossas vidas. Lá começou uma grande batalha espiritual. A gente orava e manifestava demônios e saía. E foi aquela batalha terrível, foi tão terrível que lá mesmo no Rio de Janeiro, ela saía até de casa e eu pensava que era normal, mas estava endemoniada, né? Ia pra rua, sumia na rua e eu ia atrás dela. Falava, meu Deus, que batalha é essa? Então eu mudei,
somente pela parte de exterior, só que o meu interior ainda precisaria ser transformado. E ela voltou para Brasília e a gente continuou conversando e eu pensando, meu Deus, será que vamos nos casar? Vai dar tudo certo? Aquelas dúvidas vinham, né? Mas dentro de mim, eu tinha certeza que o Espírito Santo falava comigo, não, você vai casar com ela, é a pessoa certa para você, mesmo com aquelas conflitos, aquelas tribulações, mas sempre tinha aquela certeza de que ela seria a minha esposa, alguém que Deus estava colocando na minha vida para somar e, enfim, para a gente ficar junto. Né, um homem de Deus que tem, né, entendido ela, compreendeu, foi muito compreensível, porque se fosse outra pessoa tinha caído fora, né? Mas ele está sempre ao lado dela. Foi nesse meio termo que o Alex me ajudava muito com minha mãe. Parecia que era uma guerra que não ia ter fim na minha vida. Por quê? Porque o inimigo ainda estava com aliança comigo, eu não tinha quebrado esse pacto que eu tinha feito com ele. E a batalha começou, a gente vinha para Brasília, ela perguntou para mim, você largaria tudo por mim? Lá eu tinha uma vida corrida, né? Uma agenda corrida, cantando de manhã, de tarde, de noite, todo santo dia com agenda, contrato com gravadora, cantando em vigília, viajando o Brasil todo. Para ser o maior no reino de Deus, tem que ser como esta criança aqui. E ela falando, você tem certeza que você reiniciaria seu ministério aqui em Brasília? Porque ela sempre teve muito medo de ir para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro agitado, não consigo morar aí, tal. As experiências que teve não foi muito boa. Então eu falei, não, eu abriria assim. Abriria onde tudo, recomeçaria assim. O Deus que me exaltou aqui no Rio também pode me exaltar em qualquer lugar, pode ser em Brasília. E assim a gente fez. Eu decidi, vamos nos casar. E a gente se casou, né? Juntei minhas malas tudinho, juntei minhas roupas. Na época deu umas 3, 4 malas lotadas, grandona. E eu vim embora para Brasília. E aí, onde a gente começou a viver o nosso romance, nosso casamento abençoado, e também começou a viver a tribulação. Tribulação de demônios, de manifestações demoníacas. Que todas as vezes que a gente se reunia na sala, eu, a mãe dela, a irmã dela, para orar, gostávamos de orar com de mãos dadas, e toda vez que pegava na mão, eu pegava em uma das mãos dela, ela sempre soltava minha mão, não queria pegar a minha mão de jeito nenhum. Eu falei, você vai pegar minha mão sim, bora, vamos orar. Não, eu tô com agonia. Não, vamos orar. Aí quando começávamos a orar, ela caía no chão, às vezes ficava desacordada, mas a gente continuava orando, ela começava a manifestar. Era demônios terríveis que dava nome de Zé Pilintra, de Exu Caveira, de Capa Preta, de Pombagira, de tudo que existe de título que você possa imaginar, estava naquele corpinho lá. E a gente ficava 1, 2, 3 horas orando, expulsando. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Era algo assim muito ruim, porque não deixava eu ser feliz na minha vida. Eu comecei a causar muita opressão até na vida do meu esposo. Eu queria ir pra cima dele. Nossa, eu tinha ciúme exagerado, oprimia. Para quem não entende batalha espiritual, pode achar que isso pode ser mentira, pode ser emocionalismo. Mas para quem entende batalha espiritual, é algo muito sério, é algo real, e muito mais real até que o mundo físico. O mundo espiritual é muito real. Porque o que a gente passou com a libertação da Priscila foi algo tremendo, assustador, da qual eu mesmo, na minha experiência de cristão, já vivi muita batalha espiritual. Expulsava demônio, dirigia culto de libertação. Mas o que eu vivi com ela foi de assustar. E ali a gente começou a jejuar. Teve dias que a gente tinha que jejuar o dia todo, né? O dia todo mesmo, ela possessa. Saía um, vinha outro, entendeu? E foi terrível. Ali a gente expulsava, vinha um dia, começava no outro dia, vamos orar novamente. Jejum, porque não está saindo. Vamos jejuar, vamos orar. Sabe, eu não gostava muito de orar e nem de jejuar. Então assim, eu sempre digo que Deus ele uniu uma coisa com a outra.
Porque para expulsar os demônios, você tem que jejuar. Jesus mesmo disse, essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. A gente tinha que levantar cedo, abrir mão do café da manhã, jejuar e orar. E quando ia reunir para orar, podia esperar. Tinha dia que o diabo gritava, que a vizinhança com certeza falava, meu Deus, estão batendo nessa moça. Porque gritava muito, assustava, e tinha hora que saía correndo pela casa, queria subir nas paredes, via demônios. Então foi algo terrível. Terrível mesmo, mas ali, eu creio que muitas pessoas também me ajudando, assim, pedi oração, mas eu não falava detalhe, né? Mas ali eu clamando ao Senhor, foi uma luta assim que eu achava assim, Jesus, como assim? Eu tenho autoridade de Ti, né, da Tua palavra, de repreender, mas ali o demônio ficava, debochando. Muitas das vezes a gente ia pregar, a gente ia cantar e só Deus sabe como que era. Nós cantava, eu pregava, quando eu chegava do quarto, ele descia no meu quarto e falava, você é só minha. Ele não aceitava eu ter um casamento. Quando nós íamos dormir, pode esperar. Quando pensava que não estava manifestado na nossa cama. Tira a mão de mim. E me empurrava e não engrossava a voz não, sabe? Tem pessoas que ficam engrossando a voz. Não, falava assim normal. Se disfarçava dela. Pra gente pensar que não estava. Mas estava endemoniado. E esse é o tipo de manifestação mais difícil de identificar. Por isso que tem que ter o dom do discernimento do Espírito, né? Que a Bíblia diz, buscai os dons, e tem lá entre os dons tem o dom de discernimento do Espírito. Se você não tiver dom de discernimento de Espírito, você não consegue identificar. Muitas das vezes na igreja mesmo, as pessoas estão manifestadas e as pessoas pensam que está no Espírito Santo e não estão. Então isso é o que aconteceu com ela. Não engrossava a voz, não ficava normal. Então na cama, deitada, eu sentia que não era mais ela, que era o Espírito ali. Colocava a mão na cabeça dela. Tinha dia que eu dormia com a mão na cabeça dela assim, a noite toda. Para poder ela dormir em paz, porque se eu tirasse a mão, ela levantava, ela se virava, sempre tinha que estar expulsando o demônio. Era acordado, era na hora de dormir, era na hora de levantar. Então, era aquela batalha espiritual travada. Teve um dia que ela pegou uma faca para me assustar. E eu sempre fui muito ousado, né? Os demônios, na verdade, que estava nela. Gostava de fazer símbolos no chão, que nunca vi na minha vida. E eu, quando chegava no quarto, tava aquele símbolo lá. 4 facas, garfo, um símbolo, não sei nem explicar agora, né? E eu olhava aquilo lá no chão e ficava, meu Deus, o que é isso? Só desmanchava, colocava a mão e repreendia. Agora teve um desses dias que foi assustador. Ela pegou uma faca na minha direção e falou, se você se aproximar eu te mato. Com a voz dela mesmo. Só que eu sabia que era o diabo. Eu disse, se você é demônio, você não consegue me matar. Eu fui ousado. Botei o pescoço assim e falei, vai matar. Cheguei perto da mão. Vamos, você não é forte, demônio? Mata. E chegava assim, em nome de Jesus, cai por terra agora. E ela tremia a mão assim e a faca caía no chão. Quando eu falava em nome de Jesus que caia no chão, o corpo dela também ia junto. Eu tinha que correr e segurar para não bater a cabeça no chão. Então, para pessoas comuns é assustador. Porque se eu não estou no espírito, a pessoa, não, ela vai me matar, tá, ela vai acabar comigo. E acabou o diabo assustando. Fazia ameaças dizendo, você não sabe com quem você está lutando. Eu vou matar a sua família. Você não sabe, eu vou matar a tua família. Eu vou matar quem mais você ama. Um dia, quando eu ia viajar, eu vou derrubar teu avião. Sabe? Falava coisas assustadoras, coisa que só eu sabia. Então, eu tinha muita autoridade. Tinha e tenho, né? Porque a gente anda no Espírito, carregado do Espírito Santo. Então eu falava, você é mentiroso, porque a gente tem que usar a palavra de Deus.
A espada para vencer o inimigo é a palavra. Eu falava, a Bíblia diz, diabo, que você é mentiroso e é pai da mentira. Você não tem poder algum para derrotar a gente. E aquela luta diária, todo dia, oração e jejum, oração e jejum. Teve uma vez que eu acordei de madrugada e eu via como fosse meu corpo deitado e ao mesmo tempo a minha alma saindo do meu corpo. E eu via como minha alma fosse para outro lugar. E nesse lugar eu estava deitada e tinha muita pessoa com todas de roupa preta e ele que dizia que era meu esposo estava do meu lado. E ele me banhava de sangue, batia nas minhas costas. Eu olhei pro corpo dela, tava cheio de marcas de mãos. As pernas, as costas, com mãos. Como se alguém tivesse batido nela. Eu falava, meu Deus, eu nunca vivi isso, nunca vi isso na minha vida. Assustador. Eu falava, o que é isso no teu corpo? A minha mão não era, porque minha mão é maior que as palmas. A dela também não é. Então assim, a luta espiritual tornou-se física. São os demônios que estão lutando pela tua alma. E eu fui aos poucos orando. Falava, meu Deus, eu preciso saber onde que é a brecha. Eu preciso saber onde que eu não aguentava mais. Passou, acho que foi 1 ano, 2 anos orando por ela. Eu não sabia onde que era a brecha. Falei, a gente tá jejuando, a gente tá orando, tá consagrando, mas onde é que tá a legalidade? A gente precisa achar a porta, precisa achar onde que tá escondido. E o Senhor, Ele foi me revelando, Ele foi me falando. E tinha objetos no quarto dela. O Senhor me mostrou objetos, estavam escondidos embaixo da porta, escondido na terra. O Senhor me mostrou, na hora que eu olhei para aquele objeto ali, eu falei, isso aqui não é normal. Parecia umas cruzinhas, coisas de ferro, algumas coisas. E na hora que eu arranquei, que eu peguei nesse objeto, ela manifestou lá fora. Fui começando a descobrir onde que estavam as legalidades. Porque os demônios também têm uma legalidade com objetos que estão escondidos, com coisas, com desenhos. Então se você não arranca, não quebra essas maldições, eles continuam escondidos lá. Eles continuam com legalidade. Então Deus foi me falando onde estava a legalidade. Até roupas. Ela tinha um vestidão. Ela tinha comprado um vestidão indiano. Ela só andava com aquele vermelhão, sabe? Só andava com aquele vestidão. Eu falei, meu Deus. Aí Deus mostrou, pode orar e jogar esse vestido fora. Coisa de louco. Eu pegava, ela gostava muito, só queria aquele vestidão. Quando eu peguei o vestidão, eu falei, se você tá aqui nesse vestido, você cai por terra agora. Eu caía no chão, caía na minha frente assim. Pombagira cigana, era pombagira cigana, denominado. Terrível. Eu vi eles saindo e andando assim pelo quarto, pela casa. Coisa de louco, coisa de inexplicável. Só que eu falei, meu Deus, não aguento mais. Eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Ela também já não aguentava, porque a pessoa que está sendo liberta, ela se sente muito cansada. É por isso que às vezes o processo de libertação ele não pode ser um dia só. Porque às vezes o corpo físico não aguenta. Eu me abri, era algo muito cansativo, porque só quem está passando pelo processo de libertação sabe como é algo muito de esgotamento mesmo, emocional. Eles oravam e quando no outro dia eu já estava lá com aqueles demônios de novo. E ela chorava dizendo, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso, por quê? E chorava. E às vezes o choro dela não era só dela, era do próprio diabo dizendo, mãe, me ajuda, mãe, eu não aguento mais. Às vezes ela estava conversando comigo e não era ela, entendeu? Aí ela, minha filha. E chorando pra mãe dela e me olhava assim e ficava rindo, zombando de mim, sabe? E ela estava possessa e na hora eu pensei que era, mas depois eu vi que não era. Porque ela conseguia enganar a mãe dela, mas não conseguia me enganar. Teve dia que ela ia cozinhar, mas estava manifestada. E falava, ai, que ódio, tem que fazer comida ainda. Eu falava, tá vendo, diabo? Até você tem que trabalhar pra mim. Eu zombava dele.
Ele dizia, eu não sei como é que tu consegue me descobrir. Eu não sei. Eu dizia, não sou eu. É o Espírito Santo que me revela. Eu tenho o dom do discernimento de espírito. Agora sai dela em nome de Jesus. Expulsava. E teve uma vez que a gente estava na Bahia, no quarto do hotel. Ela tinha ido pregar e a gente sempre tinha costume de orar. E ajoelhávamos para orar, ou eu pegava na mão dela, ou eu segurava, colocava minha mão assim por cima do corpo dela, para a gente orar juntos. E aí quando a gente começava a orar, naquele momento ela começou a se tremer, o corpo dela começou a se tremer e tentando sair de mim. Foi quando ela falou que ele estava lá dentro do quarto. Eu falei, quem está aqui no quarto? E ela falou, o espírito maligno, o diabo está aqui. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E ela falou, assustada, olhando para cima do guarda-roupa, falou assim, ele está em cima do guarda-roupa, olha lá, olha lá. E aí quando eu falei, olhei para cima, estendi as mãos e falei, está repreendido em nome de Jesus, sai daqui agora. E algo surpreendente aconteceu. Minha mão estava assim sobre o corpo dela. Quando de repente eu vi uma pessoa puxando e o meu corpo foi levado. Ela foi puxada para trás de uma forma repentina, muito depressa. Eu fiquei muito assustado porque aquilo nunca tinha acontecido. O meu esposo, minha mãe, ela falava que eu subisse nas paredes. Eu lembro que meu pai até não acreditava. Quando eu olhei, ela estava lá atrás. Foi como alguém tivesse pegado nas pernas dela e tivesse puxado para trás. E eu comecei a orar, em nome de Jesus, está repreendido. Sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Ela começou a se tremendo muito e com medo, assustada, chorando. Eu puxei ela para trás, comecei a orar, repreendendo em nome de Jesus. Vai saindo, sai. Contando assim, as pessoas podem até não acreditar. Mas foi algo real, verídico. Aquela situação passou e Deus me mostrou em sonhos. Como eu havia falado, Deus tinha me mostrado em sonho. Porque eu tinha pedido a Deus, Senhor, onde é a fonte? Qual é a brecha? Qual é a legalidade, Senhor? E Deus me mostrou em sonho, na revelação. Eu sonhei com 3 serpentes, né? Ele é serpente, Deus me fez ter o discernimento de que aquelas 3 serpentes eram os demônios chefes que tinham tomado posse da cabeça dela. O demônio, ele toma posse porque são reinos organizados, né? Então o Senhor me disse, você precisa atacar a fonte, você precisa atacar o demônio-chefe que tem posse da cabeça dela. E aí, quando eu já acordei com discernimento, procurei a mãe dela e falei, olha, a gente vai ter que atacar as serpentes, mandar que os demônios-chefes se manifestem para que eles possam sair de uma vez por todas. E foi ali que todo mundo se reuniu da minha família. Muitas vezes eu parava no culto, ficava paralisada. Eu não tinha vida. E eu falo assim que meus 2 primeiros anos do meu casamento foram horrível mesmo. Só que graças a Deus colocou meu esposo, minha mãe, pessoas que intercederam pela minha vida, minha irmã. E foram pessoas que começaram a orar por mim. Só que eu pensava assim, nunca esse espírito vai me deixar. Foi quando Deus me disse que era uma serpente, simbolizava o capa preta, que ela tinha feito o pacto anterior. Os outros eram como assim, um tipo de casal, né? Misturado com um demônio de dupla personalidade, o outro de espírito de confusão, de criança, enfim, uma legião de demônios. Mas eu precisava atacar o cabeça dela. Quando a gente fez jejum, oramos, sempre de mãos dadas, e ali quando ela caía manifestada, que a gente falava para manifestar o demônio-chefe, ele tentava vir com todo o ímpeto, e a gente já orava em nome de Jesus, consagrando, e falava, vem, mas vem amarrado, sem força nenhuma. E quando manifestou o chefe, parecia que era pior que a voz de um homem. Muito grossa, roncos terríveis. Tinha vezes que saía até odores que assim, nunca tinha nem sentido de tão fedorento que era, aquele mau cheiro que tinha. Era o próprio diabo manifestando ali. E a gente orando, repreendendo, batalhando. E esse período a gente atacou a fonte certa, as serpentes, e Deus foi nos dando
sabedoria, entendimento, discernimento para orar debaixo da revelação. E meu esposo falou assim, Priscila, você precisa perdoar, senão ele sempre vai voltar. E teve um dia que eu lembro como fosse hoje, eu estava dentro lá da nossa casa, que nossa casa era bem pequena na época, e eu lembro que meu esposo falou assim, Priscila, vamos orar. E Deus falou comigo, hoje é o dia que você vai ser liberta. Esses demônios nunca mais vão entrar em você. Foi quando eles fizeram um período de jejum bem prolongado. Naquele dia lá, quando o meu esposo botou a mão, minha mãe orando. A gente foi percebendo que ela já não tremia mais, não caía mais, conseguia cantar os hinos do sangue, né? Pelo sangue, porque ela antes não gostava. Quando começava a cantar, já não queria soltar a mão, queria ir embora dali, mas depois disso não. Ela começou a cantar, a sorrir. Naquele momento, eu vi aquele homem que sempre se apresentava para mim. Só que quando ele deu um pulo assim para fora assim, ele saiu de trás de mim e falou assim, não, você é minha, gritando. Aí na mesma hora, Deus falou assim, nunca mais ele vai voltar. Aí foi quando eu liberei perdão. A partir dali ela foi liberando perdão, né? Porque onde existe legalidade, né? Uma brecha, ela sentia muito ódio. E eu vi que quando ele saiu de vez da minha vida, e naquele mesmo dia, eu pude sentir que eu estava totalmente liberta. Eu já não era mais a mesma Priscila. Quando os demônios saíram, que eu parei de ser aquela pessoa possessa, os caminhos da minha vida passou a mudar. Eu comecei a ter mais compromisso com Deus, como esposa. E ali eu creio que o inimigo era uma brecha, né? Para o inimigo ele ia agir na vida dela. Mas graças a Deus, né? Que o Senhor nos deu a vitória, né? Eu estou vivendo hoje assim um milagre, né? Assim ver ela pregando, toda vez que eu vejo ela ministrando, ela louvando ao Senhor, eu só estou revendo assim aquilo que Deus prometeu. Meu filho tá na prisão, minha filha tá na prostituição. Deus te trouxe aqui pra te dizer, você é uma sobrevivente. Levanta a cabeça, sacode a poeira e vai pra guerra. E a gente percebeu que ela estava completamente liberta. E graças a Deus, hoje ela é uma mulher de Deus, é uma pastora, é uma pregadora, uma escritora, uma cantora, é uma bênção. A gente tem muito orgulho da vida dela, do que Deus fez e do que Deus continua fazendo na vida dela. Então, a gente fica muito feliz por essa obra linda que Deus está fazendo na vida dela, em nome de Jesus. O Senhor vai continuar abençoando o ministério dela, em nome de Jesus, vai, né, ser concretizado tudo que o Senhor tem colocado né, para ela fazer, tem dado estratégia, ela é muito inteligente. Eu vejo hoje a diferença que ela tinha, né, aquele bloqueio que o Senhor tirou, né? É bênção demais, é um milagre assim que vai servir de exemplo para muitas pessoas, que você vê uma pessoa e fala assim, eu não vou parar de orar, né? Eu não tem jeito. Não, tem sim. Jesus é a solução, né? Jesus é a vitória mesmo e agora a gente tem que, né, pagar o preço na oração, no jejum. O Senhor continue abençoando todo o seu ministério para a glória de Deus. E tudo isso é tudo para a glória de Jesus. Todo vídeo que eu vejo que ela faz, todo trabalho que ela faz, tudo é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado e que toda força do mal, né, seja derrotado, caído por terra. Pastora Priscila, como você foi que venceu essas guerras? A primeira foi através de ajuda. Eu queria ser liberta. Eu falava com meu esposo, eu não quero ser assim, eu quero mudar. Eu quero ter transformação de vida.
Outra arma que me ajudou muito foi da oração. Eu comecei a buscar muito oração, foi o tempo que eu comecei a fazer muito jejum, falando, Deus, eu quero que esses demônios saiam da minha vida, eu não quero mais isso pra minha vida. E eu fui rompendo isso na minha vida. E a última arma que eu venci foi quando eu tive que perdoar. Eu tive que voltar lá atrás e perdoar aquelas pessoas que tinham tirado a minha inocência, quando eu passei de bullying, quando eu sofri bullying. Enfim, muitas coisas que eu passei dentro do quadro da minha vida. Eu tive que me erguer e lutar com as minhas próprias forças, não carnal, mas espirituais. Fala assim, mesmo na minha pouca força, eu vou ser liberta, eu vou ser transformada. Só que sempre na nossa vida, Deus ele quer nos moldar para nos colocar dentro de um propósito maior. E eu falei assim, ai, graças a Deus eu estou totalmente liberta. Só que eu ainda tinha uma vontade muito imensa que era ser mãe. Porque eu já tinha ouvido muita gente falando assim, você nunca vai ser feliz, você sempre vai se dar a vida, você nunca vai construir uma família. Então eu queria construir uma família. E foi quando eu fui no hospital e eu tinha um cisto que me impedia de engravidar. E durante 2 anos eu ficava buscando. Teve um dia que nós estávamos numa viagem e Deus falou comigo assim, você vai ter uma menina. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, mas só um milagre. Comecei a fazer os enxoval antes do tempo, comecei a comprar roupinha. Ninguém sabia, nem meu esposo sabia, nem minha mãe sabia. Aí teve um dia que eu estava muito ansiosa, só que todo mês nada acontecia. Aí teve um dia que Deus falou comigo assim, hoje eu estou abrindo também a sua madre para poder gerar. Depois de 2 anos, eu engravidei da minha filha, para a glória de Deus. Só que foi uma gravidez muito difícil, porque o inimigo não aceitava de jeito nenhum que eu tivesse tido aquela atitude de me levantar. E Deus, antes dele querer me abençoar, como ele queria me abençoar, ele queria me botar dentro do processo, e um processo muito difícil, ao qual eu passei sozinha, que foi um testemunho assim, que marcou minha vida, que eu não poderia, que não foi algo que eu relatei no meu livro. Eu estava já prestes para dar à luz, minha filha já estava com 43 semanas, já tinha passado já a hora dela nascer, e eu me lembro muito bem que todo mundo ganhava neném, menos eu. Aí o médico olhou para mim assim, você ganha logo esse neném, já tinha morrido 3 crianças naquele dia. Você ganha logo esse neném, senão eu não sei o que vai acontecer com você. E naquela madrugada eu fiquei sozinha, pensa, eu sozinha naquele hospital, sofrendo, chorando. E eu falava assim, o inimigo querendo trazer toda o meu passado de volta, tá vendo? Isso que você tá passando é por aquilo, é por isso, é porque você não merece. Só que nada a gente merecemos, tudo é pela graça de Deus. E eu falei assim, meu Deus, cadê o Senhor? E parecia que eu não tinha resposta. Só que naquele momento, Deus ele queria se manifestar no meio do deserto. Um pai que cuida, um pai que tá ali ajudando, um pai que tá sustentando. Ele queria que eu confiasse nele para saber se realmente eu estava confiando. E quando foi no outro dia, um monte de gente, já tinha 3 crianças que tinham morrido e eu não ganhava. E o médico entrou mais uma vez na minha sala e falou assim, olha filha, se você não ganhar, você já viu o que aconteceu aqui no hospital, então... E eu sozinha, ninguém deixava ter acesso, porque era o meu encontro que eu tinha que ter com o Senhor. Quando ele saiu do quarto, eu vi como fosse um homem todo de branco entrando no meu quarto. E ele chegou assim pra mim e falou assim, Priscila, olha naquele relógio. Eu quero te dizer que 11 horas você vai ganhar sua filha. Porque a última palavra que dá na sua vida sou eu. Porque eu sou um pai que cuida de você. E você vai sair desse hospital. Quando ele deu as costas, eu comecei a sentir a dor, ganhei minha filha sozinha. Só que ali foi um processo bem difícil que eu passei. Porque Deus ele queria realmente me moldar. Porque ainda eu era uma pessoa ainda muito durona para muitas coisas. Cheguei do hospital, eu vi que alguma coisa tinha errado. Eu estava com uma enfermidade que os médicos não entendiam, nas minhas partes íntimas. E... eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu fui pegar minha filha quando ela tinha 5 meses de idade. Eu não poderia pegar ela, eu não andava. E Deus falou comigo assim, ou você reage, ou você vai morrer nessa dor. E foi quando eu me levantei, falei assim, não, eu vou buscar Deus. E mesmo assim, na dor mesmo, eu tava com aquela doença, eu não sabia
o médico já falava assim, não sei o que tá passando com você, eu fui pregar. E nesse dia que eu fui pregar, eu lembro que eu gravei um DVD, que na época tinha esse negócio de gravação de DVD, gravei um DVD. Quando eu cheguei em casa, que eu fui banhar, saiu uma gosma preta, sabe, dentro de mim. E Deus falava comigo assim, eu tô quebrando toda a maldição hereditária da tua vida, desde a sua infância até aqui. Porque o inimigo não queria que você tivesse gerado criança, não queria que você fosse feliz na sua vida. E quando foi na segunda-feira, eu tinha um exame. E quando eu fui fazer esse exame, o médico olhou pra mim e falou assim, eu não sei por que você está reclamando. Onde você fez essa cirurgia do seu parto? Aí eu falei assim, foi em tal lugar. Ele falou assim, é porque eu nunca vi uma cirurgia como essa. Essa cirurgia está muito bem feita, você não tem nenhum espaço para nada. E você não tem nada, eu não sei por que você marcou essa consulta comigo. Então ali eu vi a graça manifestante de Deus. E o último encontro assim, que eu tive com Jesus, que foi para quebrar todos o pactos assim, que eu já fiz com o inimigo, porque Deus falou comigo, a mesma intimidade que você tinha com o diabo, né, que ele manifestava para você, eu vou dar em dobro. Eu vou falar com você de uma forma como se eu estivesse falando com uma pessoa real. E foi assim que aconteceu. Aí Deus permitiu que eu passasse por uma cirurgia, que foi do meu maxilar. E eu lembro que eu tava com muito nervoso, que eu já tinha passado por esse problema aí do parto da minha filha, que eu falava que não queria mais e tal, mas com a idade de médico. E eu lembro que eu tava na sala assim do hospital e Deus falou assim comigo assim, hoje eu vou mostrar pra você quem realmente eu sou. Porque parece que eu não tinha sido suficiente lá no hospital. Aí eu lembro que quando eu apaguei, tinha uma irmã comigo, que depois elas relatam que eu tava demorando muito a voltar. Era só 1 hora de pós-cirurgia, né? E eu já tava demorando quase 3 horas, eu não queria voltar. E nesse momento eu tive uma experiência com Jesus. Eu lembro que eu tava num jardim, sabe, muito lindo. Eu chegava lá nesse jardim e eu vi um homem, só que eu não conseguia enxergar o rosto dele. Ele falava bem assim, olha, vem cá que eu quero te mostrar. Aí quando eu olhava, eu via como fosse eu na infância. E ele falava assim, eu tava lá naquele dia. Eu tava lá. Quando você pensou que ninguém estava te vendo, eu estava com você. Existem dores que você nunca vai saber que você passou, mas você vai entender o propósito, porque eu permiti. Mas em todo momento, aí eu via como fosse a cena, eu no quarto quando era criança e ele sempre do meu lado, me guardando, colocando um limite para que algo pior não acontecesse. E ele começou a passar as cenas, falando assim, sabe esse dia que você estava bêbada, alcoolizada, que parecia que você estava... Sabe esse dia você ia entrar nessa rua, só que olha eu aqui, eu perto de você. E eu via claramente uma mão me guiando, sabe? Aí ele falou assim, sabe esse dia aqui, que quando você estava para tirar sua vida, olha, aí eu olhei para cima, quando fui ver, era como se fosse a mão de Deus, eu que estava lá. Eu quero te dizer que eu sou mais real que você imagina. Você nunca mais vai ter dúvida que eu tenho um propósito na sua vida e que tudo que eu faço é perfeito. Hoje eu tô respondendo todos os porquê que você viveu na sua vida. Aí foi quando eu falei assim, eu quero ficar aqui. Eu não queria voltar, sério. Eu tava tão envolvida, eu tinha minha filha, tinha meu marido, meu ministério, só que de estar ali foi uma paz, algo assim que eu me encontrei de verdade. E ele falou comigo assim, não, você não pode ficar aqui, ainda não é momento de você ficar aqui, você ainda tem muita coisa para você fazer. Ele falou assim, você vai usar tudo que você passou, todas as forças, tudo que você já vivenciou para você glorificar o meu nome. Eu falei, não quero voltar. Ele falou assim, eu quero que você volte. Aí foi quando eu escutei a voz da irmã, Priscila. Aí quando eu voltei, eu acordei, sabe, eu fiquei nervosa. Eu falei assim, ai meu Deus, não acredito que eu tô aqui na terra de novo. Aí a irmã, Priscila, o que aconteceu com você? Tá todo mundo preocupado, você não tava voltando mais. Aí eu entendi que aquela visão que eu tive não foi só uma visão, foi uma experiência. Que muita gente não acredito, mas foi algo que eu vivi. E desde aquele dia, Deus curou todas as minhas feridas. Porque por mais que eu já tinha tido uma filha, já estava na frente do ministério, e eu precisava ter essa certeza que realmente Deus tinha me chamado para um propósito. E desde aquele dia adiante, minha vida só foi transformação. Comecei a ajudar outras pessoas, levantando outras mulheres que tinham passado por aquilo que eu passei, né? E para a glória de Deus, hoje eu entendo todo o propósito. Se você falar assim, Priscila, você não lembra de nada?
Eu lembro, mas não consegue doer. Foi para a glorificação do nome do Senhor. Eu agradeço minha mãe, meu esposo, que nunca desistiram de mim, e Deus, primeiramente. E hoje aí nós estamos aí pastoreando a igreja. Quando o homem diz assim, não tem mais jeito, eu experimentei. Por isso que quando eu olho para uma menina, para um jovem chegando na minha igreja, eu sei dizer para ela assim, eu sei o que você está passando. O mesmo Deus que mudou minha vida também vai mudar a sua vida. Que a última palavra quem dá não é o homem, é Deus. Porque a professora falava para mim, olha, eu vou te ver lá no futuro e você vai ser uma prostituta. E hoje, para a glória de Deus, sou mãe, pastora, casada, sou feliz, para a glória de Deus, liberta, que cada pessoa possa receber a mesma mudança que eu recebi, que foi a transformação de Deus na minha vida. E dizer que com Deus, para Deus nada é impossível. Então a gente venceu todas essas lutas, essas batalhas, aquelas pessoas que falaram mal da gente, que não iria dar certo, que a gente não ia ficar junto. Hoje elas precisam ver que a gente tá junto, vai continuar junto com a família abençoada. Né, meu amor? Pastora abençoada, pregadora. Eu também estamos aqui na luta. Ela me ajuda, eu ajudo ela. Graças a Deus, só temos que agradecer ao Senhor. Estamos cada dia mais unidos, mais felizes, né? Se entendendo. E só agradecer ao Senhor, né, irmão? Com certeza. Quem sabe o próximo baby, hein? Oh. Acreditar sempre e confiar nosso relacionamento em Deus, porque se a gente não tivesse tido oração, jejum, consagração, a gente não estaria aqui. Mas para honra e glória de Deus, Deus tem um propósito, Deus une propósito, nós estamos aqui, né? Estamos aqui cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas e alcançando muitas pessoas através da palavra e do nosso testemunho.